Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Olá, irmãos, que bom que você veio, 5h30 da manhã, você dedicou esse friozinho que está fazendo para poder estar na presença de Deus pela manhã. É muito bom ter você com a gente e eu espero que o Espírito de Deus possa mais uma vez te abençoar com a mensagem dessa reflexão que nós vamos fazer. Vamos nesse momento fazer uma oração para que possamos abrir a palavra de Deus com a certeza de que o Espírito Santo irá nos iluminar. Querido Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos e neste momento queremos te pedir que ao abrir a tua palavra, teu Santo Espírito possa nos dar o entendimento da mesma. Te agradecemos por esses 10 dias onde estamos orando e aprendendo mais sobre os passos de como permanecer em Jesus. Te agradecemos por isso, em nome dele, hoje e sempre. Amém. Sabendo quão falho eu sou, apenas te peço, perdoa-me, pois sei que em pecado estou. Quando eu chorar, eu sei que Ele vai entender. Quando houver dor, Ele sente sem nem mesmo ver. E quando palavras não posso dizer, Ele escuta meu ser. Sim, Ele entende as minhas lágrimas.
passado, estudando, hoje completa-se 2 períodos, né? Que o primeiro período que o autor trabalhou, ele falou sobre a questão do reavivamento pessoal e como receber esse poder do Espírito Santo. Foi naquele livro de capa marrom que você já leu, já aprendeu, e agora nós estamos animados porque ele está nos incentivando a permanecer. Não adianta você receber o poder do Espírito Santo e não ter uma permanência de um relacionamento com ele. Então agora nesse segundo volume ele está nos apresentando a questão de como permanecer em Jesus. E o meu tema específico de hoje, nós vamos continuar sobre a questão da obediência, mas hoje nós vamos tratar sobre essa questão da cooperação divina humana. E nessa cooperação que Deus quer estabelecer conosco, Ele nos ensina esse princípio lá em Filipenses 2,13. Então a minha Bíblia já está aberta, eu gostaria que você abrisse a sua, para que nós possamos fazer a leitura do texto. Filipenses 2,13. Isso, já encontrou? Ótimo. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então, vejam que nós somos tão dependentes de Deus que até a obediência, o querer fazer, é Deus que opera por nosso intermédio. Então, esse princípio é o princípio apresentado nesse livro, de como permanecer em Jesus. E nesse princípio da obediência nós temos que entender que existe uma relação entre o divino e o humano. Agora, um texto bem interessante que o autor apresenta, ele apresenta a questão do primeiro milagre de Jesus, que está narrado no Evangelho de João, no capítulo 12. E aí ele ensina esse princípio da cooperação divina-humana, quando ele apresenta nesse primeiro milagre a questão de Jesus transformando a água em vinho. Quem tinha o poder de transformar a água em vinho? Jesus. Quando acaba o vinho, lá na festa de Caná da Galileia, Maria vai ter com Jesus e ela sabia que ele tinha capacidade de resolver o problema. Por isso que ela chega para os servos e diz assim, façam tudo o que ele mandar. Está lá no verso 5. Então, quando ela dá essa ordem para os servos, automaticamente ela está dizendo para eles o seguinte: confie nele, aprenda do que ele for solicitar a vocês, vocês façam. E aí vem a primeira lição que a gente aprende nesse texto. O primeiro milagre, como diz a palavra de Deus, lá em Caná da Galileia, quem tinha o poder de transformar a água em vinho era Jesus. Agora, ele tinha o poder para fazer aquele suco de uva, mas os servos aprenderam, como Maria tinha orientado, a fazer tudo que ele mandasse. Então, se os servos não enchessem as talhas com água, o milagre não seria realizado. Então, prevendo isso, Maria diz: façam tudo que ele disser. Então, lá no verso 5, ela enfatiza isso. Aí, quando chega no verso 9, se você quiser acompanhar comigo, João 2, no Evangelho, no verso 9, diz assim, e o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubessem os serviçais quem havia, eles que haviam tirado a água. Então, transformar a água era atribuição de Jesus, mas encher as talhas era atribuição dos servos. E Maria, sabendo disso, ela orientou os servos para fazerem tudo o que ele havia dito. Então nós percebemos aqui um exemplo de cooperação divina humana nesse texto, nesse primeiro milagre de Jesus. E o mesmo milagre que Jesus fez nesse episódio, ele ensina o mesmo princípio. Qual é o princípio? A cooperação divino-humana. E nessa cooperação, quando ela ocorre, passa a existir um relacionamento. Aí precisamos aprender o seguinte: primeira coisa, ter a confiança que Maria teve. Façam tudo que ele mandar. Então, a primeira coisa é ter confiança. Nós podemos aprender também que quando Jesus pede que encham as talhas, os servos já haviam aprendido a confiar. Por isso que Maria disse: façam tudo o que ele mandar. E aí eles vão e não questionam e enchem as talhas.
Aí quando eles enchem as talhas, aí acabou a cooperação humana. Agora entra o poder divino. E aí Jesus transforma aquela água em suco de uva, em vinho. E aí nós aprendemos que quando Jesus manda servir essa água, que agora já era transformada em vinho, ao mestre-sala, ele já sabia que ali seria oferecido o melhor. Então, o que Jesus quer fazer é o melhor em nossa vida. Ele quer operar da mesma forma que ele fez em Caná da Galileia. Agora, olha o princípio que devemos aprender. Quando Jesus ele opera, ele faz um milagre, como aquele milagre de transformar a água em vinho, é um milagre que é o poder divino que está atuando, mas precisa da cooperação humana. As talhas teriam que ser enchidas para esse milagre ocorrer. Então, quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que confiar em Jesus é ter a certeza de que, se for necessário fazer um milagre, Ele fará. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Mas aí a Bíblia apresenta outros exemplos. Eu usei esse de João capítulo 2, mas a Bíblia apresenta outros exemplos. O próprio exemplo da Maria. Quando Gabriel visita Maria e anuncia que ela seria a mãe do Salvador, ela diz: aqui está a serva do Senhor, faça conforme eu querer. Então, esse princípio da obediência, da submissão, é um princípio que Deus quer colocar no seu coração, no meu coração, para que nós possamos entender que a salvação é algo natural para que Deus faça o homem ser salvo. Mas o homem tem a parte dele, que é a de obedecer aos princípios ensinados na palavra de Deus. Aí eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: será que é só isso que a Bíblia ensina com relação à obediência? Que existe uma cooperação? Sim, a Bíblia ensina e apresenta esse princípio de cooperação em vários episódios. Os 10 leprosos, quando Jesus diz para eles assim: vai e se apresente, eles foram e foram curados, porque obedeceram. Naamã, apesar de ter questionado a princípio, porque ele achava que era muito mais fácil Eliseu só ir lá e fazer uma oração, colocar a mão sobre ele e a lepra ser curada, mas quando ele foi convencido de que ele deveria obedecer, ele foi lá. Mas ele foi, obedeceu e foi curado. Foi curado no 7º mergulho, não no 6º, nem no 1º mergulho, mas no 7º. Então nós temos que entender que essa cooperação divina humana, ela é necessária para que a obediência venha como algo normal, como algo natural. Está você disposto, minha irmã, a se submeter à vontade de Deus e obedecer, entendendo que existe uma cooperação divina humana e que nós temos que cooperar no processo de salvação e de santificação? Que se você está disposto a fazer isso, eu quero convidar você a orar nesse momento, para que Deus possa te ajudar, te abençoar, para que você possa ser mais que obediente, porque é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Vamos orar? Querido Deus, continue a fazer essa obra maravilhosa de transformação em nosso coração, de maneira que nós possamos cada dia sermos obedientes à Tua Palavra. E obedecendo a Tua Palavra, possamos entender que tem coisas que o Senhor pode fazer, como por exemplo, ressuscitar Lázaro foi o poder divino que atuou, mas tirar as ataduras que envolviam Lázaro era a parte humana. Tirar a pedra era a parte humana. Então, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos entender que sempre existe a cooperação, a contribuição entre nós e o Teu poder. Para que isso aconteça, pedimos que o Senhor possa nos dar cada dia o poder do Espírito Santo, para que, cheios do poder do Espírito, possamos ter a capacidade de obedecer, não por temor, nem por receio das consequências, mas pelo simples prazer de obedecer. É o que te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.